comportamental. Por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, com grande satisfação que nós estamos aqui, principalmente pela nossa colega Elaine. Eu a conheço no MBA, o qual ela faz, e é uma pessoa extremamente, como é que eu diria, talentosa, né? O motivo que nós estamos aqui. Bom, só para a gente se situar um pouquinho, me conhecer, meu nome é Bernardo, conhecido aí como Bernardo, né, o nome de guerra, e eu sou psicólogo de formação, meu mestrado é Sociologia e meu doutorado em Antropologia. E a minha linha de pesquisa é a parte comportamental. Então, para mim é muito satisfatório estar aqui, porque a cada palestra, né, que a gente participa, são grupos novos, são pessoas novas, são indivíduos, né, que nos ajudam muito a conhecer. Bom, a questão comportamental está sendo algo de extrema importância hoje, né? O pós-pandemia, então, trouxe aí uma novidade radical, inclusive em nível de cultura organizacional, né, que a gente chama aí de cultura de inovação, e isso começou a mexer no nosso comportamento, né? E novas formas de agir, novos processos de atitude, e atrás disso aí a exigência, né? Óbvio, porque nós entramos num processo competitivo, perdemos muita coisa, tivemos que pensar, encontrar, sermos criativos, e isso obviamente mexeu não só com as empresas, mas radicalmente com os colaboradores. Bom, então é verdade que diante dessa nova postura que nós estamos tendo, antigamente se contratava engenheiro para tomar conta aí das linhas de produção, e hoje não. Hoje se contrata quem? Profissionais especializados em comportamento. Então você encontra aí nas linhas de produção psicólogos, pedagogos, advogados, né? E a figura do gestor de pessoas, ele passa a ter uma função importante nesse processo, né? Quando eu falo gestor de pessoas, eu não estou falando só do profissional de recursos humanos. Eu estou falando de todos aqueles que cuidam de equipes e fazem parte de equipes. Porque eu não preciso ser líder de ter equipes para eu ser chamado de gestor. Então é verdade que hoje busca-se o empreendedor individual. Quem é esse empreendedor individual? Cada um de vocês, né? Porque o perfil de vocês, a partir de quando vocês são contratados dentro de uma empresa, a figura, o perfil que é analisado em você é a tomada de decisão, o parceiro, né? Eu não sou mais contratado para ficar sentado atrás da mesa, não sou mais contratado para ficar esperando que o chefe diga o que eu tenho que fazer, né? Então, tem até uma figuração, né, que o mercado está falando, que é a famosa consultoria TPC. Alguém já ouviu falar disso aí? TPC? TPC é tirar o bumbum da cadeira, não ficar esperando, vai fazer, vai criar. Bom, então eu trouxe aqui algumas ideias só para a gente conduzir, né, o nosso raciocínio, e a partir dele eu gostaria depois de abrir o espaço para quem gostaria de questionar. Eu acho que é muito importante. Bom, então tá aí, meu bom dia. O que a gente vem enfrentando aí? O cenário pós-pandemia a gente chama aí de saúde total. O que é saúde total? Saúde total
é a saúde financeira de uma empresa, óbvio. É quando eu busco, eu não, nós, né? Porque nós fazemos parte da empresa, não é o diretor. Né? Quando a gente fala em nós, eu estou falando desde aquela pessoa que está lá carregando uma vassoura, até aquele indivíduo que está lá na condição de buscar novos negócios, né? No nível estratégico. Então, a saúde financeira, ela cabe a nós de assumirmos o papel na busca da vantagem competitiva. Uma outra é a saúde física, qualidade de vida do trabalhador. Um processo como esse, né? Uma semana de prevenção de acidente, ele não só visualiza o uso do EPI, ele não só visualiza o teu cuidado de carregar, a postura de carregar uma caixa, ou descer uma escada, ou alguma coisa nesse sentido, mas ele busca principalmente um ambiente, né? Qualidade de trabalho, ele é um ambiente. Quem faz esse ambiente? Somos nós. Se você analisar que nós vivemos muito mais dentro desse grupo, né, do que junto com a nossa família, óbvio, minha família tem racha, minha família tem bate-boca, minha família tem discussão, aqui também tem isso, né? Mas o grande lance de uma equipe, como a gente está vendo aqui, é a questão do que a gente chama aí de team builder, né? Aquela ideia de que nós temos que fazer uma equipe de engajamento, né? Alguém aqui já fez parte de uma escola de samba? Nunca assistiram já a uma escola de samba? O que acontece quando você está assistindo ou participando de uma escola de samba? Alguém me diz? Qual o sentimento que você tem? Tem vontade de sambar? Contagioso, né? O contágio, ele vem de que esse contágio? De onde vem esse contágio? Ele mexe o que em você, esse contágio? Ele te mexe no físico? Te mexe na emoção? Te mexe no sentimento? O que ele mexe? Emoção? Empolgação? Engajamento? Escola de samba é um fenômeno. Né? Eu já participei da escola de samba, eu já fui fantasiado. Por mais tímido que você seja, quando começa a tocar lá o tambor lá, a cuíca, você já começa a sambar, né? Então, além de você sambar, você se engaja, você veste a camisa, né? E quando você veste a camisa, pouco importa se está doendo o teu pé, porque você está atrás de um objetivo, você está atrás de uma meta. A meta é ultrapassar um tempo ideal para chegar e ganhar o teu troféu. Não, o que a gente está falando? A gente está falando de produtividade. O que é produtividade dentro de uma escola de samba? A produtividade é eficiência mais eficácia. O que é eficiência? Eficiência é o conhecimento que eu tenho que ter, né? Eficácia é a experiência que eu tenho que unir ao conhecimento. Não basta só eu produzir em quantidade, né? O conhecimento, ele é importante e para eu adquirir um conhecimento, hoje a competência de mercado é o relacionamento. Por que relacionamento? Porque a partir quando eu converso com o colega, a partir quando eu me envolvo com o colega, eu estou aprendendo alguma coisa. Então, quando você fala em relacionamento, eu estou falando do intra-relacionamento, aquilo que está dentro de mim, né? Aquilo que é o meu equilíbrio emocional, onde eu converso comigo mesmo, e o inter-relacionamento, quando eu converso com a minha equipe, com o meu colega que está do lado. Mas produtividade, não adianta eu produzir 500 peças, e dessas 500 peças, metade é refugado, metade é jogado fora. Então, a produtividade é somatória da eficiência, que é a qualidade,
mais a eficácia, que é a quantidade, né? Para eu ter qualidade, esse que é o diferencial da vantagem competitiva, é a questão emocional, né? A qualidade, ela depende de mim. A qualidade, ela depende da minha vocação em fazer aquilo, para não fazer as coisas erradas, fazer as coisas com vontade. A qualidade, ela vai depender das minhas atitudes. O que é atitude, Bernardo? Atitude é quando você está afins, né? É a tua motivação. Eu sempre falo, não adianta eu lubrificar a máquina se o operador não tiver afins. Então eu tenho que produzir a minha emoção. Lembre-se da escola de samba, né? Então uma escola de samba, 70% é emoção, 30% é o racional, é o conhecimento, é a experiência, né? Bom, porém, para eu gerar essa satisfação, que é a qualidade de vida, eu preciso pensar algo que está dentro de mim, né? Pensar algo que às vezes fica engasgado aqui, como trabalhar esse engasgo, né? Imagina eu estar comendo aí uma coxinha de frango aí e ficar o osso aqui. É ruim, você perde a respiração. Então, a saúde total hoje, ela tem como foco principal a questão da saúde emocional, né? Saúde emocional, o que é? É a inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Bernardo? É o ponto de equilíbrio entre a lógica e a emoção. Lógica eu preciso ter? Sim. Sem a lógica, eu não penso para fazer as coisas. Mas eu preciso ter emoção. Que tipo de emoção? Aquela que faz eu criar. Sem emoção, eu não crio. Então, o ponto de equilíbrio entre a lógica, o saber raciocinar. Saber raciocinar, não basta raciocinar. Eu posso raciocinar de forma errada, mas saber raciocinar depende da minha lógica, do meu pensamento, do meu conhecimento, da minha experiência. E criatividade, ela depende da minha emoção. Mas que tipo de emoção? Pergunto, alguém está estressado? Pergunta meio idiota, mas vale a pena ser respondido. Quem está estressado, levanta a mão. Ninguém está estressado? Então eu vou dizer para você. Quem está? Quem está estressado? Pode falar ele também. Não vou. Você está estressado? Qual é o teu nome, querido? César. César é o único que eu vou convidar para trabalhar comigo. O que você faz, César? Sou direito geral. Meu Deus. Você é psicólogo? Você é engenheiro? Você é químico? Tudo. Você é tudo. Perfeito. Por que eu vou convidar o César para trabalhar comigo? Porque ele está estressado. O que é estar estressado? É estar motivado. O que é ser motivado? Está sob o processo de tensão. Eu tenho a tensão funcional e a tensão disfuncional. A tensão funcional é aquela que motiva. A tensão disfuncional é aquele que me leva ao desespero. Como trabalhar aquele processo, aquela pressão, né, para eu tomar uma decisão? Então eu tenho o estresse bom e o estresse ruim. O que a gente chama de estresse bom é a zona de conforto que você consegue trabalhar através da sua inteligência emocional. E o que é o estresse ruim? Quando você não sabe trabalhar o teu estresse, né? Quando eu posso levar esse estresse à alienação, à ansiedade, à neurose, e eu posso levar esse estresse ao excesso de euforia. Nada é legal. O extremo não é legal. Então, quando a gente fala em vantagem competitiva, nós estamos falando aí
da estratégia do líder, a estratégia do meu amigo aqui, o gerente geral de produção. O que ele faz? Ele faz o seguinte: o papel do líder é estabelecer o ponto de equilíbrio entre as necessidades do indivíduo e as necessidades da organização. Não é isso? Então, qual o papel do gestor? Mas veja bem, eu não estou falando só do meu amigo aqui, estou falando de cada um de vocês. Não é porque ele é o comandante geral desse barco que ele vai trabalhar sozinho. E repito, o talento que a gente está buscando aí no mercado, o que é talento? É vocação mais o equilíbrio emocional. Cada um de vocês são líderes de você mesmo, né? Se vocês são líderes de você mesmo, eu tenho que também estabelecer a interface entre o meu trabalho e o trabalho da organização, né? Eu não estou aqui de bobeira. Quando você foi contratado, provavelmente a Elaine analisou o teu perfil e analisar a sua capacidade de trabalhar aqui. Mas como que é? Qual é a minha capacidade de trabalhar aqui? Eu tenho que conhecer quais são as metas da empresa. Eu tenho que conhecer quais são os propósitos da empresa. E ela conheceu e contratou você baseado nos propósitos da empresa. Então, o propósito da empresa é a vantagem competitiva. E você faz parte desse processo. Então, esse líder aqui, ele vai ter que trabalhar a potencialização do colaborador. O que é potencialização do colaborador? Eu estou contratando você para me dar resultado. E para você me dar resultado, você tem que aprender a superar obstáculos. Não é suficiente a superação de obstáculos, né? Eu tenho que estimular esse colaborador, ele, major, comandante da equipe, e você, o alto líder, né? Então você tem que trabalhar o quê? O teu engajamento. Quando que eu me engajo? Lembra da escola de samba. Engajamento é a sua satisfação. Engajamento é a sua satisfação. Engajamento é você ficar acordado e sacar qual é a tua vontade, né? O que te leva à satisfação? É só chegar e ganhar dinheiro para sustentar a tua família? Não. É o tesão de trabalhar. Aqui na satisfação de eu chegar de manhã, né, e falar assim: pô, obrigado por ter esse emprego e obrigado pela oportunidade de eu estar crescendo. Né? Se a gente olhar aí fora, está cheio de desemprego. Né? Mas será que tem desemprego? Né? A mídia, ela força. Desculpa, não tem desemprego. Tem pessoas que estão na fila porque não têm competência. Né? Se vocês estão hoje aqui, parabenizo porque vocês têm competência. Vocês não estão na fila, porque vocês apresentaram a sua capacidade, o seu potencial. Uma outra parte que a gente está falando é a produtividade. Né? Então, nós falamos lá atrás que produtividade é a somatória da eficiência mais a eficácia. Né? Então, eficiência, ela está pensando no teu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais autonomia e segurança você vai ter para fazer as coisas. E, obviamente, quanto mais experiência você vai ter, mais possibilidades de você desenvolver competência. Meu querido colega, você falou seu nome, César. César, você avalia sua equipe há muito tempo? Sim. É periódico isso? Sim. Ok. Quando o César avalia vocês, e tomara que ele pense da maneira que eu estou pensando, ele avalia não pensando nos traços negativos. Ele avalia pensando nos traços positivos. Mas ele não pode deixar de avaliar também aqueles traços que no entendimento dele não é positivo. O que é competência? Todos nós aqui, antes de termos competência, nós temos uma coisa chamada habilidade. Passarinho tem asa? Tem?
ele já está eficaz para sair voando ali. Não. Ele precisa desenvolver essa habilidade de voar. Então ele precisa aprender a voar. E muitas vezes aprender a voar, ela depende de um aprendizado. Ela depende de eu tirar esse troço que está engasgado aí, né? O desbloqueio, né? A mamãe pardal, ela faz isso. Ela dá uma bicadinha na bundinha dele e ele adquire segurança e começa a desenvolver habilidade. Não existe traço negativo. Existe a capacidade de desenvolver esses traços negativos, né? Todos nós nascemos com a capacidade de voar. Todos nós crescemos e desenvolvemos essa habilidade. Basta querer, né? Então, esse negócio de mimimi, ó Deus, ó vida, porque acontece só comigo, acontece o quê, cara? Porra, meu, você está trabalhando, você está bem na vida, você tem, tá, pelo que eu vejo, está todo mundo capaz aí, então sai do espaço do mimimi e começa a trabalhar a sua potencialidade. A sua potencialidade é quando eu sou diferencial. Diferencial não basta eu ter conhecimento. Conhecimento qualquer um senta aqui na cadeira e aprende, porque você tem habilidade para isso. Mas o que você não esquece, não deve esquecer, que a tua habilidade, o seu diferencial, começa da tua vocação. Vocação, ela é uma cria que ela desenvolve ao longo da sua trajetória de vida e profissional. Basta você querer. Então, não basta querer, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso tomar as minhas decisões, né? Eu tenho que ter interesse. Mas existe um grande problema. Todos vocês acham que estão capazes para tomar a decisão da sua vida? Vamos, pessoal? Cada vez. Cada vez. Vamos lá, senão eu vou começar a fazer perguntas, senão vai escolinha. Você está capaz de tomar decisão na sua vida? Sim ou não? Não. Quem é o não, Maria? Por que não? Não sei, acho que ainda tem muito a aprender. Tem muito a aprender? Como que é você, o teu equilíbrio emocional? Péssimo. Tomada de decisão. Eu estou buscando profissionais para tomar decisão. Senão você não pode estar aqui fazendo parte da minha equipe. Porém, eu, comandante geral, tenho que respeitar esse lado da minha colega. Porque o que é tomada de decisão? O meu cérebro, que eu chamo de pré-frontal, muitos conhecem de testa, existe um aglomerado de células nervosas, que nós estamos chamando aqui de neurônios, que determinados grupos, eles não conseguem tomar decisão e apresentar solução do problema. Quem são? Adolescentes, que estão num processo de mudança e transição, e aquelas pessoas ansiosas e depressivas. Então, a questão desse grupo que não consegue tomar decisão, eles têm um envolvimento importantíssimo nesse processo de vantagem competitiva, né? Então, o que é uma vantagem competitiva? Para eu estar empregado, para eu estar segurando essa empresa, porque você é o principal elemento para segurar essa empresa, não basta ter diretoria, não basta ter um comandante geral, se vocês não tiverem lá o suporte, segurando essa pirâmide, né? Então essa pirâmide, ela depende do lucro. O que é o lucro? É aquela competência que a gente está falando aí, né? Da produtividade. A diferenciação está na sua capacidade de mudar, né? De sair do mimimi e começar a desenvolver esse potencial que está dentro de você, né? O que é esse potencial que está dentro de você?
Se eu perguntar, minha colega, qual é o seu nome? Jéssica, me dá 5 pontos positivos e negativos a seu respeito. Eu acho que negativo é porque eu não aceito o não tão fácil, eu vou atrás do sim. Também sou um pouco ansiosa, é um defeito meu. Questão de relacionamento também eu tenho um pouco de dificuldade. E pontos positivos é que eu sempre procuro melhorias no meu ambiente de trabalho. Gosto de me comunicar, de conversar, entender também. E é isso. Você só deu 4. Colegas, quais são os... Me dá 4 pontos negativos e 4 positivos. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não. Então tá bom, então só me dá os 4 positivos e os 4 negativos. Negativo, não, vamos lá. Também não gosto de escutar um não. Sempre procuro assim, melhorar. Sou perigoso. Caramba, muito estressado. Positivo, sou um cara amigo, sempre procuro ajudar as pessoas, né? Se alguém tem alguma dificuldade e eu entendo daquela coisa boa e ajudo. Primeiro ponto positivo. Outro. Você me deu 5 negativos, agora 5 positivos. Então, aí vocês falar o positivo é mais complicado, entendeu? Chegou onde eu queria. Porque é fácil falar dos negativos, mas é difícil falar do positivo. Porque você não sabe a força que você tem, a força interna, o potencial que você não sabe trabalhar. Você gosta de sentar e fazer mimimi. Ó Deus, ó vida, ai não consigo, né? Então, a empresa, eu disse que ela depende de você. E se você ficar com mimimi, cai fora, porque você só está gastando dinheiro. Uma outra questão, que faz parte da fórmula do lucro, é o prejuízo calculado. Para eu estabelecer um preço, eu preciso ter uma base. Eu preciso pensar que eu vou ter uma mulher que vai engravidar. Eu tenho que pensar que eu vou escorregar na casca de banana e posso quebrar a perna e vou ficar afastado, é custo. Eu tenho que pensar que a minha produção depende da máquina e eu esqueci de lubrificar, quebrou a máquina e eu vou ter que ter um gasto na peça, vou atrasar a entrega do produto, eu vou ter que gastar, pagar um custo para o meu cliente, né? Porque eu atrasei a entrega da mercadoria. E onde que vai pesar isso aí? No lucro, né? Então, o que é o prejuízo calculado? Eu tenho que começar a inovar novos processos, né? Novas etapas de produção. Eu tenho que pensar no meu comportamento também, né? Tudo isso aí é inovação, é a criatividade de viabilizar novas situações. Outro elemento que faz parte da nossa fórmula do lucro é a matéria-prima, né? Matéria-prima está cara? Nossa, e como está caro? Então vamos pegar uma segunda via aí, né? É caro, então vou pegar uma segunda mão. O que acontece um fornecedor que te cobra mais barato, mas também a qualidade não é boa? Eu vou começar a criar problema no resultado do meu produto. E como que trabalha o mercado, o cenário econômico? Qualidade de produção. Não adianta produzir em números de peças se a qualidade ela vai ter refúgio, vou perder cliente, né? Então eu tenho que pensar em inovação, tenho que pensar em novas tecnologias. Máquina? Não, a minha tecnologia. Quem é a principal tecnologia de uma linha de produção? O operador. Se eu tiver que questionar o que você tem que fazer de mudança, eu não vou questionar o meu comandante, eu vou questionar quem está na linha de produção, porque você sabe, você corta o dedo, você sabe aonde é que está o problema. Mas o grande lance desse processo todo está na mão de obra. A mão de obra, ela depende da estratégia do líder. Está aí, ó. Eu tenho que conduzir você a tomar a decisão.
eu tenho que te dar autonomia, e autonomia quem dá é você. Eu só vou te dar autonomia se você provar essa capacidade. E se você ficar atrás do mimimi, tiver vergonha de fazer, de falar e de se relacionar, esse líder não vai conhecer a sua competência. Então, é um processo que a gente tem que analisar a todo momento. Bom, então, eu disse que a saúde emocional é o principal ponto que está hoje em discussão no mercado. Então, o que é essa saúde mental? É a atenção funcional que eu quero que todos você tenham. Então, toda vez que eu perguntar quem está estressado, eu quero que todo mundo levante a mão. Né? Vamos brincar de novo. Quem está estressado? Bom, o que eu não quero, o estresse, é que você entre nesse processo. Né? Porque aqui existe uma escala. Você nunca pode ficar no estado zero, né? Mas nem dormindo, porque você não está no estado zero, só morto. Então o meu comandante ele tem que estabelecer um ponto de equilíbrio entre -1 e +1. Toda vez que você sair do -1, você vai entrar no processo de fuga, alienação. Né? Quando você está dolorido, machucado, você vai fugir ou vai entrar no processo de acomodação, ou vai se tornar agressivo. Né? É uma defesa, é próprio da espécie. E, mesma coisa, a luta, ela provoca euforia. Quando você está em euforia, você não pensa, né? Você não consegue raciocinar. E o que a gente está buscando lá atrás? Ponto de equilíbrio entre a lógica e a emoção. Bom, só quero para te dar mais ênfase no teu medo, de chegar em casa para você começar a analisar seu comportamento, eu falei da ansiedade, aquele grupo que não consegue tomar decisão em função desse aglomerado de células que levam à depressão. Ansiedade, dentro de um desenvolvimento da doença mental, é o primeiro ponto. Segundo ponto, depressão. Terceiro ponto, neurose. Quarto ponto, psicose. Gozado. Os 4 tipos de reação mental que a gente está apresentando aqui, elas têm as mesmas características. E essas características eu não consigo enxergar. Quando eu estiver no nível mais alto, que é a psicose, ansiedade, o chefe ainda consegue controlar você, trazer você na zona de conforto. A neurose, eu preciso, é transitório, é algo que acontece diante de um fenômeno qualquer que você está passando na vida, ou algo que você tem que entregar amanhã, né? Se eu não conseguir trabalhar a ansiedade, eu entro num processo de depressão, de neurose. Neurose entra a depressão, né? Uma característica que está acontecendo no mundo de mundo. Você ainda não consegue trabalhar essa retomada do equilíbrio sozinho, você precisa tomar uma pílula, alguma coisa. E se você não conseguir trabalhar a tua neurose, você vai para a psicose. Psicose quando você tem que ser internado, né? Bom, então dentro desse processo todo aí, o que acontece? Eu tenho que produzir energia. Energia é a potencialização que eu estou sem dar redundância, né? Então a energia, aquela motivação que está dentro de você, a ponto de você saber listar os seus 5 pontos positivos, né? Nós estamos acostumados a trabalhar em cima dos 5 pontos negativos. Isso é fácil. Então, deixa eu falar, a psicologia tradicional, ela cuida da doença mental. A psicologia moderna, que eu chamo de psicologia positiva, ela cuida do seu potencial preventivo de não ficar doente. E, então eu preciso contratar um psicólogo aqui? Não, o melhor psicólogo que tem é você, porque você sabe onde está a tua dor. O que é um psicólogo? Ele vai conduzir você a buscar a cura.
dessa mentira chamada doença mental. Quem é ciumento aqui? Ninguém é ciumento. Pô, aqui só tá bom, mano. Não tem neguinho estressado, não tem ciumento, né? Então, meu, é uma equipe aqui que você tem maravilhosa, hein, velho? Muito bem. Ciúme é uma doença mental que não existe. A doença mental é algo subjetivo, é cria da tua fantasia. Então, você nasceu com ciúme? Não. Quando que você começou a desenvolver o ciúme? Quando casou, quando nasceu teu irmãozinho, quando você foi na escola, quando um monte de coisa subjetiva que cria na tua cabeça. Bom, e por fim, o estresse que eu amo, que eu adoro. Bom, aí vem quem? Cada pessoa tem um ritmo de trabalho. Não posso exigir que você seja ótimo. Eu tenho que respeitar a sua curva laboral. A sua curva laboral, né? Se a gente analisar aqui, quem é do norte aqui? Quem é do sul? Quem é de São Paulo? Bom, ó, norte. Beleza. Norte, ele tem uma tendência, isso é pesquisa. Não que ele tem que ter essa curva. A curva descendente. O que é a curva descendente? Quando a minha motivação, eu entro aqui na empresa extremamente motivado e por quaisquer motivo eu começo a entrar num processo de fadiga. Né? Esse quaisquer motivo, ele pode ser um fator emocional. O do sul, ele é diferente. Ele começa desmotivado e passa, ao longo da jornada, gerar um processo motivacional. Quem é de São Paulo? Diante das diferentes variáveis que a gente está vivendo aí, ele tenha uma curva oscilante. Eu começo legal, lá pelas 10 horas da manhã, eu estou no pico da minha produção, de repente cai. Esse de repente cair aqui, comandante, se você estiver aqui, nunca marque reunião nesse momento. Porque é um momento que não vai funcionar. É um momento que eu vou bater meu joelho na cadeira. É um momento que eu só vou fazer besteira. Muito bem, mas dá para eu trabalhar essa questão? Dá, porque isso aqui é algo que a gente chama de NOR, nível de oscilação rítmica provocada por um processo emocional. Então, olha aqui, olha o que acontece se o teu chefe não estiver atento. Estou num processo de exigência que eu tenho que entregar daqui meia hora, porque o meu cliente está lá embaixo no caminhão, né? E você, por quaisquer motivo, você esqueceu de planejar aquela entrega do produto. Aí o César chegou, quem é que cuida aqui da logística? Qual é o teu nome aí? Sidney. Sidney. Chega o César e fala, pô, Sidney, ele tá nervoso. Pô, Sidney, você é um irresponsável, velho. O que aconteceu? Ele, aqui em cima do meu rim, existe uma glândula chamada supraadrenal, ou supraadrenal, depende do autor. E o que ela vai produzir? Ela vai produzir um neurotransmissor chamado adrenalina. O primeiro ponto que faz adrenalina é a defesa. César começou a cuspir em cima de mim, você faz assim. E, de repente, você cria o quê? Através do neurotransmissor chamado noradrenalina, eu começo a entrar no princípio da ansiedade. O que vai acontecer? A primeira glândula que ela vai encontrar é aqui, ó, a hipófise, a tireoide, né? Que ela é a mãe de todas as glândulas. E ela vai liberar um hormônio chamado tirotrofina, e a primeira glândula que ela vai atacar é aqui, ó,
tireoide. A tireoide ela é responsável pela produtividade. Ela vai liberar um hormônio chamado tiroxina. Aqueles que têm tendência a ter mais hormônio de tiroxina é o hipertiroideu, e tem aquele que é o hipotiroideu, que produz uma menor quantidade. Então o que vai acontecer? A ansiedade vai elevar e vai te levar à euforia, você vai começar a fazer besteira. E vai diminuir se você tiver uma tendência a decrescer esse hormônio, e você vai ficar, quero dormir, quero deitar, quero a minha mãe, e vontade de fazer cocô. Bom, aí o que acontece? Acontece que vai mexer no teu sentimento. O teu sentimento, para nós homens, é a testosterona, e para as mulheres é a progesterona. Pronto, o que aconteceu? Aquela bronca que o César deu, ele, ao invés de trabalhar a produtividade, ele fez declinar a produtividade. Ele criou toda uma reação emocional que acabou, né? Bom, então o que acontece em todo esse processo aí? Espírito de equipe, meu Deus! Espírito de equipe não é dar a mão e começar a brincar, blá, 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 blá. Meu, vamos fazer uma brincadeira? Por favor. Estamos todos em família. Vamos levantar. Vamos levantar e fazer uma grande roda. Espírito de equipe depende do engajamento. Espírito de equipe depende mais de você do que teu chefe. Espírito de equipe depende do potencial que você não percebe, que você não sabe listar os pontos positivos, porque não aprendemos a enxergar assim. Eu dependo de um processo de comunicação. Como que o meu comandante cobra alguma coisa de mim, se de cima para baixo é deficiente a informação, e se você não me fala corretamente o que eu tenho que fazer, eu vou criar fantasia na minha cabeça. O que é fantasia? É sexta-feira, 6 horas da tarde, a Elaine chamar você no DP, no RH, você já fala, opa, você mandado embora. Não, velho, é para te dar uma promoção. Então a sua fantasia, ela destruturou o seu comportamento. E se eu não tenho comunicação eficiente de cima para baixo, o que vai acontecer? Comunicação resistente. Como que o meu comandante ele vai entender as suas necessidades se você não coloca para fora? Então, é um processo desesperador esse, né? Aí vem quem? O líder positivo, aquele que vai facilitar a sua retomada de equilíbrio, resiliência, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que ensinar a você detectar quais são os seus pontos positivos. E muitas vezes você não consegue definir seus pontos positivos porque você está bloqueado aqui, ó. E aonde que eu encontro os pontos? Onde que eu entro nos pontos negativos? Quando eu crio um mecanismo de defesa. Eu preciso me defender do meu medo, da minha fantasia. Eu preciso me defender daquela fantasia em relação que você tem no teu comandante. O cara é bravo. Não, ele não é bravo. Ele é um ser humano, né? Ele, por ser humano, ele tem os seus altos e baixos, mas ele, por ser comandante, ele consegue a retomada do equilíbrio. Então ele tem que ser preparado, por isso que ele tem o nome de comandante, para desbloquear. E como que ele desbloqueia? Diálogo, 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 diálogo. Terapia de casais, diálogo. Você não fala para o teu marido o que você gosta. Se você não fala para ele o que você gosta, ele vai fazer diferente. Né? Diálogo, feedback constante. Não é só daqui 6 meses que eu vou fazer a avaliação de desempenho. É toda hora. Tirando a bunda da cadeira. E o ambiente positivo. O que é o ambiente positivo? É quando eu estabeleço um diálogo. Né? E esse diálogo,
92% dos colaboradores não dialoga com o chefe. Desses 8%, 47 chega no chefe para pedir, 21 reivindicar, 17 reclamar e 15% sugestão. Pô, em que lado você é parceiro dessa estrutura? Né? Então, o que o comandante tem que ser? O comandante, ele tem que ter uma estratégia de gestão de pessoas, onde ele vai trabalhar a interface do colaborador com as propostas da empresa. Né? Então, esse interface, ele se torna o algodão entre cristais. Porque ele está aqui, entre aspas, protegê-los. Não é proteger e nem passar a mão na cabeça, porque esse não é nenhum débil mental. Né? Mesmo se fosse, você tem capacidade de desenvolver habilidade para sair desse processo. Então, ele será algodão. Ou você pensa que ele está aqui para quê? Ele toma pancada lá em cima. Se ele toma pancada lá em cima, ele vai cobrar de você a pancada que ele tomou. Né? Então, o chefe já era. O chefe quem é? Aquele cara que está aqui porque ele ajudava a carregar o caminhão. Era tão bonzinho. Né? Vamos dar uma chance para ele. Não, ele é líder. O líder, ele é aquele cara que bate a cuíca e o tambor e rege a nossa batucada numa escola de samba, que te faz ser motivado. E ele é o fornecedor de informação. Você lembra lá? Comunicação de cima para baixo deficiente, de baixo para cima resistente. Não funciona. Ele tem foco no... Ele deixa de sair do operacional. Operacional o que é? É você entrar numa máquina e fazer só aquilo. O que é a estratégia? Eu trabalhar o seu comportamento. É eu trabalhar o seu potencial. É você dar resultado. Para quem? Para a empresa? Não, para a empresa e para você. Porque se você não dá resultado, você já era. E capacitação dos colaboradores. É ser empático. O que é empático? Saber ouvir. O que a gente encontra por aí? Quando você vai falar com o chefe é mais ansioso do que você e ele quer falar na tua frente. Ele não sabe ouvir. Né? Então, se ele não sabe ouvir, pede para ele, calma, me ouve, depois você fala. Isso é feedback. E fecho a seguinte ideia. A gerência que é destrutivamente crítica frente a erros cometidos mata a iniciativa. É essencial ter pessoas com iniciativa se quisermos continuar a crescer. Contrate bons funcionários e deixe-os em paz. Princípios de William Necklin, 1948. Muito obrigado.